Graça e paz, amados. Bom dia. Nós estamos retornando às nossas aulas sobre feridas da alma. E nós iremos hoje começar um novo tema. Nós iremos tratar sobre ansiedade. Vou começar com uma pergunta. Você é uma pessoa ansiosa? O que é que você acha? Você é uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa ansiosa? Olha, você nem precisa me responder porque eu garanto que eu já sei a resposta. Mas antes de entrar no tema sobre ansiedade, sabermos se somos pessoas ansiosas, qual é o grau de ansiedade que eu e você temos, antes de diretamente mergulhar no tema, eu preciso posicionar aqueles que já estão estudando há algum tempo com a gente e aqueles que estão começando agora, talvez seja a primeira aula que você vem aqui. Nós precisamos lembrar que o que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo sobre doenças psicossomáticas, mas à luz da Bíblia. Nós estamos estudando sobre esses temas que estão na boca de todo mundo, são as doenças modernas, né? Mas nós estamos vendo de uma perspectiva bíblica. Eu não sou psicólogo, embora eu estude e leia muito sobre psicologia, eu não fiz psicologia, eu não sou um psicólogo. Eu sou um pastor, a minha formação é teologia. Mas estes assuntos que nós estamos tratando aqui, tanto são tratados pela psicologia, psiquiatria, como também é tratado pela teologia. Na psicologia, na psiquiatria, elas são chamadas de doenças psicossomáticas, e na teologia nem sempre são chamados sequer de doenças. Nós, em alguns casos, nem cremos que o que eles chamam de doença é doença. Portanto, nós temos duas abordagens. A abordagem secular, que geralmente não leva em conta a Bíblia, a palavra de Deus, e muito menos Deus. 90% não crê sequer em Deus, e muito menos na Bíblia. Mas nós temos uma outra abordagem, que é a nossa abordagem. A abordagem que crê que Deus existe, de que a Bíblia é a palavra de Deus, e que a Bíblia também trata destes mesmos temas, em muitos casos, de maneira contrária ao que a psicologia e que a psiquiatria secular trata. É importante você entender isso, para dizer, olha, o pastor El está dizendo que... Não estou dizendo estou dizendo que a Bíblia enxerga assim. A Bíblia descreve assim algumas doenças psicossomáticas. E você decide em que você vai crer. Você não é obrigado a crer cegamente no pastor Helder. Deus te deu uma razão, Deus te deu uma mente para você questionar, para você estudar, para você averiguar. Por outro lado, o pastor Helder, a CIEB, os pastores da CIEB, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. E quando uma coisa não bate com a palavra de Deus, mesmo que todo mundo acredite, se para nós não está de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ser contra. Nós vamos dizer, olha, isso aí não é assim. Isso aí não tá de acordo com a palavra de Deus. Mas cada irmão da CIEB é livre para escolher no que crê. Amém? Então vamos só entender uma coisa antes de começar a falar sobre ansiedade. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos conhecer a verdade, e a verdade nos... Esta verdade é em toda a área, viu? É na filosofia, na teologia, é na religião, em toda a área a verdade ela liberta. Vamos fazer aqui um pequeno exercício de hermenêutica, já que eu também sou professor de hermenêutica. Preste atenção no que está dizendo aí. Leia de novo comigo o versículo de João 8,32. Leia comigo de novo, vamos lá. Nesse versículo, 3 coisas você tem que entender. Primeiro, a verdade pode ser conhecida. Foi do tempo em que a gente não tinha informações para saber o que era certo e o que era errado. Nos anos 70, nos anos 80, nos anos... Hoje, você só é enganado se você quiser. Porque com o seu celular você consegue fazer pesquisa e chegar à verdade. Então a verdade pode ser conhecida. Segundo, a verdade é única, ela é cristalina, é a verdade única. E terceiro, a verdade ela
liberta. Eu creio nisso. Você crê? Segunda coisa. O profeta Oséias, já no Antigo Testamento, exortava o povo de Deus dizendo o seguinte: conheçamos, vamos ler juntos? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É importante você saber a palavra de Deus. O que não pode é você ser enganado ou você ser levado por uma coisa que você sequer parou para analisar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A terceira coisa, Paulo em Colossenses vai dizer: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado para você não ser enganado por filosofias que parecem tão boas, coisas tão certas, mas são redes, armadilhas, aquelas redes que jogavam para pegar pássaros, né? Armadilhas para engolir você e a sua vida. Voltando ao profeta Oséias, ele vai dizer, voltando ao profeta Oséias, pode passar, que o meu não está passando aqui. Voltando ao profeta, não, volta lá, isso. Voltando ao profeta, passa mais um, aí. Voltando ao profeta Oséias, diz: o meu povo está sendo destruído. O que destrói uma nação, o que destrói um povo é a falta de conhecimento, principalmente de Deus e da sua palavra. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo nos exorta: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, ou boa nova, ou palavra, que vá além do que vos tenham pregado, seja maldição, seja anátema, que é o que significa anátema, maldição, seja uma coisa maldita. Mesmo que venha um anjo e pregue qualquer coisa que vá contra a Bíblia, nós não podemos aceitar. Porque tudo o que o homem precisa para a sua vida, neste mundo e no mundo por vir, está aqui nas páginas da Bíblia Sagrada. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. E Jesus nos ensinou que vai passar o céu e a terra, porém as suas palavras. Por que eu fiz essa introdução? Porque a partir de agora, quando eu for tratar sobre ansiedade, provavelmente você vai ouvir o contrário do que o seu psicólogo, do que a sua psicóloga ensina para você. Você vai ouvir o contrário do que você vê na televisão, na mídia, do que o seu psiquiatra, do que a sua psiquiatra ensina. Isso vale para a criança que está indo no psicólogo, isso vale para a pessoa mais idosa que está indo no psicólogo ou no psiquiatra. Muitas das coisas que eu vou dizer aqui vão ser contrário à psicologia moderna. Mas, repito, como pastor, eu tenho que pregar a palavra de Deus. E aí, cada um faz a sua escolha. Vamos lá. Curiosidades sobre a ansiedade. A ansiedade hoje é tratada como um transtorno. TAG, transtorno de ansiedade generalizada. TAG é aquela pessoa que é ansiosa por qualquer coisa. Tudo fica ansioso. O São Paulo vai jogar com o Flamengo, fica ansioso. O São Paulo vai jogar com o Palmeiras, aí fica desesperado, nem ansioso, né? Contra o Palmeiras é pior, né? Fica ansioso se vai pegar um carro, fica ansioso se vai pegar um ônibus, fica ansioso se vai fazer uma prova, fica ansioso se vai... Enfim, é generalizada. Por isso que o nome é TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Agora, para a ansiedade, existem várias subdivisões desse distúrbio ou desse transtorno, como queira. Sendo as mais comuns, o transtorno do pânico. O transtorno do pânico é um tipo de ansiedade, mas é uma subdivisão, é um tipo diferente. Tem o transtorno de ansiedade social, que é aquelas pessoas que ficam nervosas diante de muita gente, multidões, sabe? Por aí vai. Tem um transtorno do estresse pós-traumático, quando você sofre um trauma e depois passa a ter a ansiedade. Agorafobia, interessante que é essa doença, agorafobia. É quando você sente
preso em alguns lugares, você não acha que não tem lugar de escape, você se sente sufocado. E é interessante que ágora na língua grega é praça, é lugar público, lugar espaçoso na língua grega. Então, a agorafobia é quando você tem medo de coisas que pressionam você, que você fica apertado, pressionado. Mutismo seletivo, que geralmente acontece muito com crianças. Transtorno de ansiedade da separação, por exemplo, quando a mãe viaja e a criança começa a ter saudade da mãe, aquela coisa toda, e alguns médicos dizem que é um distúrbio, né? Eles chamam de angústia, não, saudade da angústia, não, saudade da angústia que eles chamam, que é esse transtorno de ansiedade da separação e por aí vai. Agora, existem outros, eu estou apenas citando alguns aqui, mas existem outros subdivisões da ansiedade. Mas tudo deságua num ponto só, na questão de você ser ansioso ou ansiosa. Ansiedade é uma combinação complexa de sentimentos de medo, apreensão e preocupação, geralmente acompanhada de sensações físicas como palpitações, dor no peito e ou falta de ar. A ansiedade pode existir como uma desordem cerebral principal ou pode estar associada a outros problemas médicos, incluindo desordens psiquiátricas. Esta é a definição da OMS sobre ansiedade, que, na minha opinião, é extremamente vaga, não diz coisa com coisa. Combinação complexa de sentimentos, geralmente acompanhada de sensações físicas, desordem cerebral principal, ou pode estar associada a outros problemas médicos, incluindo desordens psiquiátricas. Eu vejo que é uma definição tão generalizada que, se fosse eu diante de um psicólogo, eu dizia: minha senhora, a senhora não falou nada para mim que eu pudesse entender, porque é uma definição oficial de um órgão internacional e ainda assim é uma definição genérica, pálida, que para mim não faz muito sentido. Mas vamos lá. É considerado o principal transtorno psicológico. Junto com a depressão, são os dois transtornos que mais atingem pessoas, só que a ansiedade atinge mais. Por quê? Porque a pessoa com depressão geralmente também tem ansiedade, ou passou por um quadro de ansiedade. Assim, a ansiedade está no topo das doenças modernas psicológicas. É o que mais atinge o maior número de pessoas. Até porque a ansiedade é um transtorno impulsionador de outros distúrbios. Então, a pessoa que teve depressão pode ter tido ansiedade. A pessoa que tem burnout é porque teve ansiedade. A pessoa que tem borderline é porque também é ansiosa. E por aí vai. Ela ajuda ela é uma doença que impulsiona outras doenças. Segundo a OMS, cerca de 10% da população mundial sofre desse distúrbio. Isso nos dá mais de 200 milhões de pessoas doentes. E adivinha quem que lidera o ranking? Quem lidera o ranking da ansiedade no mundo? Tinha que ser. É ruim, é desgraça, nós estamos na frente de todo mundo. Ninguém bate nós em desgraça. Então o Brasil lidera o ranking dessa doença no mundo de ansiedade. Continuando. Os transtornos de ansiedade costumam apresentar características de medo e ansiedade em excesso, além de perturbações comportamentais relacionadas. Essa é a classificação oficial, segundo o texto do DSM-5. O que é o DSM? Mais uma vez para lembrar para vocês, é a Bíblia da Psiquiatria Mundial. É um catálogo da Associação Americana de Psiquiatria, mas é usada no mundo todo como se fosse uma Bíblia. Toda pessoa que faz psicologia, psiquiatria, terapia, no meu caso, eu fiz uma pós-graduação em neuropsicologia e psicopedagogia, eu tive que ler o DSM-5, que é tipo uma Bíblia mesmo, da psiquiatria mundial. E como eu falei para vocês, nas primeiras 200 páginas eu estava com vontade de morrer já, porque eu tinha tanta síndrome já pelo livro, eu tinha tanta síndrome que eu fiquei deprimido, Michael Leite. Eu disse: pronto, estou morto. Eu tenho tudo isso aí que ele está falando, eu estou morto. Se tudo isso aí for doença, eu não tenho mais salvação para mim.
Mas não creio que seja assim, irmãos. Eu acho que criou-se uma fábrica de doença. Uma fábrica, uma indústria que move bilhões e bilhões de dólares, de euros no mundo todo. Na minha opinião, as pessoas estão acreditando que estão com doenças, quando na realidade não estão. Inclusive crianças. Porque segundo eles, todo mundo tem que passar por psicólogo e por aí vai. E se você for, não tem jeito, alguma doença você vai ter. Assim fica fácil. Assim é fácil de gerar uma engrenagem de bilhões e bilhões e bilhões de dólares no mundo todo. Entre livros, palestras, faculdades, cursos, tudo pago, é claro, assim fica fácil. Mas o DSM-5 descreve ansiedade como isso aí. Entre as subdivisões desse transtorno, o transtorno do pânico é um dos mais recorrentes, com graves consequências psicossomáticas, que nós vamos tratar não hoje, mas um pouquinho mais para frente. Eu vou dar uma pincelada só para não passar batido. O transtorno do pânico, também chamado de TP, tem como principal característica uma sensação de medo intensa e repentina, seguida por sintomas físicos. Estes episódios podem acontecer a partir de qualquer momento, durante até 30 minutos. Então vamos lá. O pânico é uma causa à parte, que nós vamos ver também com calma aqui. Ela começa com ansiedade? Ela começa com ansiedade. Todo mundo que tem síndrome do pânico também tem TAG, também tem síndrome de ansiedade. Não tem para onde correr. Não tem como separar pânico de ansiedade. É uma moeda de dois lados. Se você tem síndrome do pânico, você sofre de ansiedade, não tem mais jeito. O que acontece é que aquilo que era psicossomático, que era uma coisa da sua mente, do seu espírito, afetou agora seu organismo, ficou patológico, e agora seu organismo está doente, e de fato agora você precisa de medicamento. O problema é que chegou num ponto em que virou uma patologia, que atingiu o seu organismo, atinge o seu cérebro, atinge seus hormônios e por aí vai. E eu conheço várias pessoas que têm problema de síndrome do pânico, já presenciei na minha frente uma pessoa tendo um ataque de pânico, uma pessoa que eu não tenho dúvida que é crente, não tenho dúvida da sua salvação, não tenho dúvida da sua fé, não tenho dúvida do seu caráter, e eu presenciei na minha frente. E é uma coisa realmente terrível. Vem aquela sensação, aquele medo que você não consegue explicar, e a pessoa fica pálida, fria, alguns a pressão baixa, outros a pressão sobe, e a pessoa fica realmente transtornada. Então, de fato, existe essa situação que se tornou patológica. Era uma coisa que começou com ansiedade, mas que agora atinge o organismo. O seu organismo, a sua biologia agora está afetada. E aí, de fato, precisa de tratamento mesmo, não tem jeito. Certo? A questão é que poderia não ter chegado nesse ponto. Se tivesse talvez o tratamento correto, não sei, as palavras corretas, a orientação, poderia não ter chegado nesse ponto, porque não é uma coisa fisiológica, não é uma coisa do seu corpo, se tornou, é diferente, não era, se tornou, e agora realmente precisa de acompanhamento. No caso do transtorno do pânico, a pessoa tem dificuldades realmente de vencer o transtorno só com psicoterapia. Não consegue. Dificilmente, porque o organismo já está machucado. Quando eu falo doença psicossomática, você tem que colocar isso na sua cabeça, você tem que entender. É uma coisa psíquica, mental ou espiritual, mas que pode atingir o seu organismo. Nesse momento eu estou ansioso. Neste momento eu estou ansioso. Eu estou ansioso nesse momento. Eu já estou com o organismo, meu estômago já está desregulado. Porque toda vez que eu tenho ansiedade, atinge meu estômago. Eu já mandei mensagem hoje cedo para o Lucas, não sei se eu mandei para o Pereira, olha, vai fazendo aí que eu não tenho umas coisas para resolver aqui, enfim, porque eu estou ansioso por uma situação particular. E por ter ansioso, minha barriga já começa. Tem pessoas que travam os músculos e por aí vai. Ok. Então, essa é a pincelada sobre transtorno do pânico
e nós vamos ver ele com mais calma, mais para frente, sobre o transtorno do pânico, o que é que a Bíblia fala, certo? Mas eu repito, é uma coisa realmente difícil, triste, e que você precisa orar por as pessoas, irmãos e irmãs que sofrem desse transtorno, porque não é fácil mesmo. As principais características desses ataques de pânico são a aceleração dos batimentos cardíacos, eu não vou gastar tempo com isso, a aceleração dos batimentos cardíacos, da respiração, suor, falta de ar, tonturas, tremores, entre outros. O episódio pode se agravar quando o paciente passa a temer a ocorrência de novos ataques ou a persistência do atual. Veja, é uma doença tão terrível que você passa a ter pânico de ter pânico. Você começa a ter medo de ter medo. Olha que coisa satânica, né? Uma coisa cruel na vida das pessoas, né? Vamos lá. Ansiedade e a psicologia secular. Agora começa de vez os dois caminhos. O caminho da palavra de Deus. Não, a palavra de Deus é para cá. E o caminho da palavra do mundo. Analisando as pressuposições acerca da ansiedade. Segundo a psicologia secular, preste bem atenção a partir daqui. A ansiedade é um sentimento normal, biológico, que nos ajudou evolutivamente e é fundamental para a resolução de problemas. Quando a ansiedade passa do que é considerado positivo, você pode passar a apresentar preocupações excessivas e antecipatórias. Bota a cabeça para pensar. Deus deu a cabeça para nós pensar. Essa é a definição de todos os psicólogos seculares que eu estudei, que eu vejo que... Se você quiser colocar no YouTube e ver a definição de ansiedade, você pode pegar vários psicólogos seculares e até cristãos. E eles vão dizer isso aí. Eu li um livro agora chamado Mentes Ansiosas, da doutora Ana Beatriz. Ela também coloca essa mesma definição no seu livro. Mas não é só ela, são todos. O Palumba, se não me engano, aquele psiquiatra famoso. E todos eles falam isso. Se você lê isso, sem uma mente crítica, sem levar em conta a palavra de Deus, você vai dizer, é mesmo, é verdade. Ansiedade é um sentimento normal, todo mundo tem. É normal, é biológico, e até é bom, até nos ajudou a evoluirmos. E mais, a ansiedade é fundamental para a resolução de problemas. E você acredita. E eles são tão assim, sábios, né? Que chega até a dar exemplo. Por exemplo, se você não tiver ansiedade, você não atravessa a rua, você tem que olhar para um lado e para o outro. É o que eles dizem. Se você não tiver ansiedade, você é um psicopata. Essa é a definição que a psicologia secular diz. Que caso você não seja uma pessoa que você não tem ansiedade, é porque você é um psicopata, porque só psicopatas não têm ansiedade, segundo eles. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Discordamos em vários pontos destas pressuposições seculares. Iremos demonstrar isto no decorrer deste estudo. No entanto, agora vamos pontuar apenas algumas coisas. Apenas o seguinte. Primeiro, a ansiedade não é um sentimento normal no sentido existencial. Eles dizem que a ansiedade é normal porque todo mundo tem. Se todo mundo tem, é uma coisa normal. Que todo mundo tem, eu concordo. Aí eu concordo e todo mundo concorda que todo mundo tem ansiedade. Que é normal, porque sempre existiu na raça humana, de jeito nenhum. Porque se você lê as primeiras páginas da Bíblia, você vai encontrar Adão e Eva sem ansiedade nenhuma. Nenhuma ansiedade. Eles vão ter ansiedade, eles vão ter medo. Quando? Responda para mim, quando é que Adão e Eva vão ter ansiedade e medo? Depois do
pecado. E a primeira ansiedade, o primeiro medo que eles vão ter, não é de nenhum animal feroz que vai engolir eles. Não é de nenhum, porque é isso que eles pregam, né? A ansiedade ajudou na evolução, se livrar de animais, de predadores. E aí a ansiedade ajudou muito a eles se protegerem, criarem mecanismos de defesa. Não, senhora. A primeira ansiedade que o homem teve foi medo de Deus. Foi a primeira ansiedade que o homem teve. Não foi de leão, de crocodilo, de urso, de tiranossauro rex que tinha naquela época. Não. A primeira ansiedade foi medo de Deus. Só que isso não pode ser ensinado nas faculdades de psicologia. A Bíblia não pode entrar na faculdade de psicologia. Eles não aceitam isso aqui. Mas aceitam um delírio, como a teoria da evolução. Então discordo de cara. Não é um sentimento normal no sentido existencial. E digo mais. Quando Jesus Cristo voltar, a não ser que você não creia em Jesus, que Ele existe, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é Deus, que Ele vai voltar, que o reino de Deus vai vir, a menos que você não creia nisso, os seus dias de ansiedade estão contados. Porque quando Ele vier e trouxer o reino de Deus, não haverá luto, choro, lágrima, nem morte, porque as primeiras coisas passaram. Não vai ter um ansioso no céu. Não vai ter uma pessoa no céu ansiosa. A esperança vai vencer o medo. Aí sim, verdadeiramente, a esperança verdadeira vai vencer o medo. É por isso que nós vamos cantar daqui a pouco esperança, viu? Daqui a pouco nós vamos terminar louvando a Deus com a música Esperança. Então, meu querido, minha querida, nós temos ansiedade porque nós estamos no mundo de pecado e porque nós somos pecadores. É um problema espiritual, não é um problema psíquico-biológico, é um problema espiritual. Se você confiasse totalmente em Deus, tivesse uma fé igual a de Jesus Cristo, você até caminharia sobre as águas, não teria nada nesse mundo que te metesse medo, nada. É que a nossa fé não chega a ser do tamanho de um caroço de mostarda, aí nós temos medo e temos ansiedade, esse é o problema. Não é um princípio biológico, a ansiedade não nasce na sua biologia doente, não é. É um problema espiritual. Em outras palavras, deixe-me dizer claramente para você. Na Bíblia, ansiedade nasce do pecado. Vou mais longe ainda. Na Bíblia, ansiedade é pecado. Nunca nos ajudou na tal evolução. Primeiro, porque não existe evolução. E se você ainda acredita em evolução, deixa eu dar 2 dicas para você. Assiste o podcast do Marcos Eberlin, marca esse nome, doutor Marcos Eberlin, que nós vamos trazer ele aqui no próximo ano, se Deus quiser. Vou fazer de tudo para trazer o Marcos Eberlin no próximo ano aqui em Caçapava, como trouxemos o professor Adalto Lourenço. Assiste Marcos Eberlin, os podcasts, assiste as novas descobertas científicas, e você vai ver que a tal teoria da evolução é um delírio, é a maior mentira das academias. Nunca nos ajudou em evolução nenhuma. E mais, a ansiedade não é fundamental na resolução de problemas, como eles ensinam. Eles dizem que a ansiedade, dentro dos limites, é bom. É bom porque você tem mais cuidado, você se motiva. Você vai fazer uma prova e um pouco de ansiedade é bom, porque aí adrenalina, é uma adrenalina para você. Você vai fazer qualquer coisa aí, uma corrida, algum desafio aí, a ansiedade é um pouco bom, é bom porque ajuda você a desenvolver melhor. Não precisa ser muito inteligente para discordar disso não, meu irmão. Me diga uma coisa, ô Sarinha, você que está na faculdade, tu vai fazer uma prova, Sara, na faculdade. Tu precisa de ansiedade ou de tranquilidade?
Tranquilidade. Como é que eu vou resolver uma coisa tão ansioso? É bom para mim? É bom eu estar tranquilo. É bom eu estar confiante. É bom eu ter fé. É bom eu estar sereno. Aí sim, que eu faço muito melhor. Só na cabeça de um povo doente desse, que não tem o que dizer, que não conhece a palavra de Deus, para dizer que a ansiedade é necessária para fazer alguma coisa. Eu não preciso de ansiedade para fazer as coisas. Eu não preciso de ansiedade para poder vencer um desafio. Eu preciso de paz. É de tranquilidade. Se você ansioso consegue, imagine você tranquilo, consegue muito melhor. Então eles colocam isso na cabeça, e o povo acredita. Tem uma entrevista lá num shopping, lá com umas duas psicólogas, e uma atriz falando lá, ai, quando eu fico ansioso, eu rendo melhor, bababá, bababá. E o povo, tudo, e os alunos de psicologia assistindo a palestra, e vão sair dizendo a mesma coisa. E daqui a pouco todo mundo vai dizer, a ansiedade é necessária. A ansiedade é uma coisa boa para a gente. Não é não. Não é não. Você não precisa de ansiedade para fazer nada. Você precisa de paz, de segurança, de fé para fazer o que você tem que fazer. Amém? A outra colocação que eu também tirei do livro da doutora Ana Beatriz, com todo o respeito à doutora Ana Beatriz Barbosa, com todo o respeito, não é somente ela que fala isso, eu coloquei ela porque eu tirei do livro dela, mas todos falam isso, que somente psicopatas não sentem ansiedade. É errado de novo. É errado de novo. E o que mais deixa triste é que a realidade está na cara deles e eles não enxergam. Por exemplo, por ser um problema de pecado, e todos somos pecadores, todos sentimos medo e ansiedade. Até os animais sentem, mesmo os predadores. Então é uma coisa generalizada, que atinge a raça humana, que atinge os animais, atinge todas as pessoas, porque é oriundo do pecado. Se você vê um leão, topo da cadeia de predador, você acha que leão tem medo? Tem. Coloca uma mamba negra na frente do leão para tu ver uma coisa. Bota um leão numa jaula e joga uma mamba negra dentro da jaula para tu ver o que acontece com o leão. Morre de medo. Mas peraí, o leão não chegou no topo da sua evolução? Por que ele tem? Até os animais têm ansiedade. Como é que se explica isso? Se todo mundo tem e até os animais têm. Não está aqui no slide, mas você vai lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E você vai ver a explicação para o medo e a ansiedade em todo mundo, inclusive nos animais. Diz assim, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Obrigado, irmão. A criação tem ansiedade porque o pecado atingiu a própria criação. Essa é a resposta. É por isso que os animais também têm ansiedade. É por isso que seu gatinho tem ansiedade. É por isso que seu cachorro tem ansiedade. Porque o pecado atingiu toda a criação. Eles não entendem disso. E mais, dizer que os tais psicopatas também não sentem ansiedade é mentira. É um erro terrível. Sentem. Sentem. O que eles não sentem é misericórdia das suas vítimas. Isso eles não sentem. Mas a ansiedade eles sentem. 2 exemplos, no Brasil e fora do Brasil. No Brasil, Pedrinho Matador. Pedrinho Matador, o maior serial killer do Brasil.
vai fazer entrevista com o psiquiatra, não sei o que lá, Palombo, coisa assim. E o psiquiatra, para variar um pouquinho, na Rede Globo, vai dizer, olha, o psicopata ele não sente nada, ele não tem empatia, ele não tem ansiedade, ele é tranquilo quando ele vai matar. Ele não tem sentimento nenhum. Aí, o pai do Pedrinho Matador, gente muito boa, porque um filho desse só pode ter um pai e uma mãe muito boa também. O pai do Pedrinho Matador mata a mãe. Aí a notícia chega na cadeia. Olha, teu pai matou tua mãe, não sei quantas facadas. Aí o Pedrinho Matador ficou desolado, triste, deprimido, ansioso. Mas peraí, não é psicopata? Como é que ficou deprimido? Como é que ficou ansioso? Por que está tão triste? Ele ficou triste porque quando são as coisas que ele valoriza, que ele perde, ele fica triste. Quando são os outros que ele não está nem aí, ele não fica triste de jeito nenhum. O provérbio popular, a sabedoria popular é até melhor do que a psicologia acadêmica desses momentos, que resolve o problema da seguinte maneira: pimenta nos olhos dos outros, no meu é refresco. É isso que os psicopatas são. Quando é contra os outros, eles não sentem nada. Quando é contra eles, aí eles sentem. Isso não é psicopatia, isso é pecado. Isso é egoísmo. Isso é hipocrisia. Outro exemplo fora do Brasil, Ted Bundy, como alguns falam. O maior serial killer americano, que transformou o seu julgamento num espetáculo. Você pode ligar no YouTube lá e você assiste os crimes, a prisão, o julgamento e até a morte do desgraçado. Quando começaram a ler a sentença de morte dele lá no auditório, e o cara explicou, olha, ele vai morrer pela cadeira elétrica. Isso foi em 89, 87, 89. Foi um espetáculo para o mundo. Até hoje é o caso mais famoso de serial killer e psicopata do mundo. É o tal do Ted Bundy. Já virou não sei quantos filmes já. Mas, ao vivo, passando na televisão, em 1980, não lembro agora, 87 mais ou menos, o juiz, ou a pessoa lá, leu como ele seria morto. Você vai ser colocado numa cadeira elétrica. Vão rapar a sua cabeça, para poder o choque entrar mais rápido. A primeira descarga vai levar 1 minuto, vai dar não sei quantos volts. Provavelmente você vai ficar... Foi falando devagarzinho. Rapaz, na hora como começou a descrever o jeito que ele ia morrer, o cara começou a encolher, o cara começou a ficar triste, o cara ficou desanimado. Mas não é psicopata? Por que está sentindo então agora? Isso só o cara falando como ele ia morrer. 2 semanas depois ele deu uma entrevista famosa, que até hoje é usada em todas as faculdades do mundo, para um psicólogo cristão, talvez o mais famoso na época, o Dr. James Dobson, não sei se está vivo, o psicólogo americano mais famoso, pastor, e ele deu uma entrevista, foi a primeira pessoa que entrevistou um serial killer no mundo, foi o Dr. James Dobson, esse psiquiatra cristão, que eu não concordo com muita coisa dele, vou logo adiantando. E ele perguntou, e aí, como é que você está? Não vou mentir. Tem dias que eu estou tranquilo, tem dias que eu não estou tranquilo de jeito nenhum. Agora, se um próprio psicopata está dizendo que fica ansioso, e fica, como é que essas pessoas da psicologia dizem que não fica? Como é que continua passando para frente uma mentira? Eles não enxergam, eles não têm olhos, não dá para analisar, não vê o que nós estamos vendo? Todo mundo fica ansioso, inclusive os psicopatas. Eu não vou gastar tempo aqui com psicopatia e sociopatia, porque eu quero fincar na ansiedade, mas é importante falar, para você já ir adiantando algumas coisas para as aulas futuras. Psicopatia e sociopatia nada mais é do que uma mente tomada pelo pecado, dominada por uma espiritualidade maléfica, uma moral moldada pelo egoísmo e rancor, e uma rejeição voluntária a todos os princípios e a pessoa de Deus. Psicopata é simplesmente uma pessoa que rejeita tudo que é de Deus, tudo que é da palavra de Deus, que não se preocupa com o pecado, que não se preocupa com o próximo. Em resumo, é uma pessoa que não ama Deus e não consegue amar é isso. Isso é psicopatia, não é doença, é pecado. Não é doença, é pecado.
A rejeição permanente. Foi, ele fez isso depois, matou o próprio pai, colocaram na mesma cadeia. A rejeição permanente a Deus e a sua palavra e, consequentemente, o apego ao pecado gera o que a Bíblia chama de mente cauterizada. Psicopatia é mente cauterizada, como a palavra de Deus diz. Repito, eu estou só falando aqui, não vou explicar agora, mais na frente nós vamos voltar para esse tema, mas rapidamente, para você entender, porque provavelmente à noite eu vou pregar e vou usar um pouco dessa explicação da mente cauterizada. Vamos lá. A mente cauterizada, na língua grega, é marismeno mialó, mente cauterizada, ou consciência cauterizada, marissimene, sinidone. Essas duas palavras, mente cauterizada, consciência cauterizada, aparecem em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Não é uma doença, é uma atitude deliberada, é uma escolha pelo mal e pelo pecado. A mente cauterizada é a pessoa rejeitando tudo que é de Deus e escolhendo o mal e o pecado. Então, quando alguém falar que psicopatia é uma pessoa que está doente, negue. Porque a palavra de Deus diz que não é isso. Eles matam porque querem matar. Eles fazem as coisas erradas porque querem fazer. Fica essa dica aqui. Na frente nós vamos voltar para esse assunto. Vamos lá. A ansiedade e a psicologia secular. Como eu falei, não é um sentimento normal no sentido existencial. No início não havia ansiedade, não havia medo. Eu já falei sobre isso aqui, vou passar para frente. Não é um princípio biológico. É um princípio espiritual, também já falei, não vou gastar tempo. Não nos ajudou na tal evolução. Também já expliquei porque a evolução não existe. Agora, eu quero tratar com vocês sobre as causas da ansiedade. Como é que eu volto aqui, irmãos? Eu passei aqui. Ok. Eu quero tratar com vocês sobre as causas da ansiedade. Segundo a psicologia, pode ser uma coisa genética, um evento traumático, uma situação estressante, uma doença física, distúrbios hormonais, traumas da infância e abuso de substâncias. Vamos lá, devagarzinho. Estas coisas aqui podem até ajudar você a ficar ansioso, mas não é a causa. A causa da ansiedade é um problema espiritual. Um evento traumático pode deixar você mais ansioso, é verdade. Mas não é esse, não começa aí. O problema da ansiedade, eu repito, é um problema espiritual. Vamos dar aqui alguns exemplos para você. Vou pegar Jesus Cristo. Você viu alguma vez Jesus Cristo nervoso? Ansioso? Ele não fica. Ah, pastor, e naquela hora da cruz, que ele suou lágrimas de sangue lá na. Bom, ele ficou angustiado. Angústia é uma coisa, a ansiedade é outra. Porque a ansiedade precede medo. Ansiedade e medo são irmãs gêmeas, siameses. E medo é pecado. Ansiedade é pecado na Bíblia, como nós vamos ver daqui a pouco. Se Jesus tivesse ficado ansioso, ele não seria o nosso Salvador, porque ele teria pecado. E mais, ele seria hipócrita, porque ele nos ensinou a abrir mão da nossa própria vida por amor a ele e ao reino dele. Não foi isso que ele nos ensinou? Se você não abrir mão da sua vida, se você não negar a si mesmo, não der a sua vida no meu nome, no meu reino, não é digno de ser meu discípulo. Então como é que ele vai exigir uma coisa que ele mesmo não vai fazer? Então Jesus nunca ficou ansioso. Por quê? Porque não tinha pecado. Nós temos na Bíblia pessoas que atingiram um nível espiritual alto, que também não tiveram ansiedades. Exemplo, Estevão. Você vê Estevão ansioso, mesmo diante da morte? Não. Outro exemplo, apóstolo Paulo. Você vê Paulo ansioso, mesmo condenado à morte, no corredor da morte, você vê Paulo ansioso? O que ele diz lá no corredor da morte?
Eu sei em quem eu tenho, eu sei em quem eu creio. Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Dependendo do seu grau de espiritualidade, da sua fé, da confiança que você tem em Deus, medo e ansiedade diminui em muito na sua vida. Dependendo do grau espiritual que você está, da sua fé, do seu relacionamento com Deus, a ansiedade aumenta e muito. Porque ansiedade e fé estão ligadas. Quanto mais fé, menos ansiedade. Quanto menos fé, mais ansiedade. Quanto mais fé, menos medo. Quanto menos fé, mais medo. Qual é a exortação de Jesus que mais aparece na Bíblia? Aliás, qual é a exortação de Deus que mais aparece na Bíblia? Não temas. É a coisa que mais aparece, é o que Deus mais fala para a humanidade. Não temas, não temas. Por que Ele fala isso? Porque com o pecado, todos nós ficamos com medo e com ansiedade. É assim que a Bíblia trata. Rapidamente, para encerrarmos, eu vou pedir que os meus irmãos possam subir aqui para nós louvarmos uma canção, mas enquanto eles chegam aqui, nós vamos cantar uma canção que fala de esperança, de uma maneira de vencermos a ansiedade. Mas enquanto eles falam aqui, hoje eu dei uma boa introdução acerca da ansiedade. Na próxima aula, nós iremos tratar de como vencer então a ansiedade. Nós já entendemos o que é ansiedade no mundo psicológico, secular, e nós estamos vendo a ansiedade da perspectiva bíblica. Na Bíblia, a ansiedade deriva do pecado, decorre do pecado, é consequência de pecado, ansiedade. Nós vamos ver na próxima aula o que Deus nos ensina na Bíblia para vencermos a ansiedade. O que Jesus nos ensinou sobre ansiedade, o que os apóstolos nos ensinaram para vencermos a ansiedade. Mas vamos ficar de pé, quem puder ficar de pé, claro. Nós não temos a letra, não? Não temos a letra, tem a letra? Bênção. Nós vamos cantar uma canção, porque eu espero que no final destas aulas, todos nós possamos vencer as nossas ansiedades, ou pelo menos enfrentá-las melhor, quando passarmos por situações de ansiedade. Muito obrigado, Deus abençoe.